Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 10 de junho, já está começando e, como sempre, traz as notícias mais importantes para você ficar bem informado. Confira os destaques de hoje. Exigência da testagem Covid no comércio de Cachoeira do Sul é mantida, mas prazo é aumentado. Depois de incêndio, o estabelecimento de lanches volta a funcionar em um novo local. Governo do Rio Grande do Sul anuncia asfaltamento na ERS 403 e recuperação na VRS 809. As obras fazem parte do programa Avançar. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homeres fala sobre as ações para tratamento de transtornos em crianças e prevenção ao suicídio. Tá faltando dinheiro no fim do mês? DIEESE divulga levantamento revelando qual seria o salário mínimo ideal para o brasileiro. O valor é bem mais alto que os atuais R$ 1.100. E aí na sua casa, como é que está sendo cuidar das finanças com o salário mínimo? Acaba o dinheiro e sobra mês? O que é que aperta mais aí o seu orçamento? Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Diga pra gente quanto você acha que devia ser o salário ideal. Dá para mandar a sua mensagem também lá no Face. É só comentar na nossa live em facebook.com/TV Cachoeira. Participe agora, o NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem mais um óbito de paciente com coronavírus. A vítima foi um homem de 54 anos que estava no Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria. O boletim também informou mais um óbito de paciente com suspeita de coronavírus. O município também teve mais 102 casos confirmados e 50 novos suspeitos. Outros 122 foram descartados e mais 133 estão recuperados. A Secretaria ainda notificou um segundo óbito, mas este é o que nós já informamos ontem aqui no NT Sul. Cachoeira do Sul chega agora a 9.288 casos confirmados e 160 seguem como suspeitos. 7.835 estão descartados e 8.085 já são considerados recuperados. 139 foram a óbito com a Covid-19. No momento, o município ainda tem mais de 1.000 casos ativos de coronavírus. Um total de 1.064 pessoas ainda estão com o vírus aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Bom, e a testagem Covid dos trabalhadores do comércio está mantida. Em uma segunda audiência de conciliação realizada ontem, ficaram acordados novos ajustes na fiscalização e também no prazo de entrega dessas testagens. O Bernardo Miller está chegando agora ao vivo para detalhar esse consenso aí que ocorre na Justiça, né? Entre Justiça, Ministério Público e Prefeitura Municipal. Bernardo está já com a gente aqui. Bernardo, boa tarde. Conte pra gente o que ficou definido, portanto, ontem aqui em Cachoeira do Sul, que agora, né, os empresários precisam se adequar. Boa tarde. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente nesta quarta-feira ocorreu uma audiência de conciliação entre a Prefeitura Municipal aqui de Cachoeira do Sul, juntamente com o Ministério Público e a Justiça, através do juiz Leonardo Vanoni. E ficou definido algumas alterações em relação ao decreto 53 e 54, divulgado pela Prefeitura, onde o Ministério Público acabou questionando algumas medidas, principalmente a questão da testagem no comércio. Então ontem essa audiência virtual ocorreu por volta das 4 horas, foi até o início da noite esse debate diante dessas novas medidas para o decreto número 55, que foi publicado ontem à noite e entra em vigor a partir desta quinta-feira. E a grande novidade, Daniel, é que o prazo para entrega da primeira remessa das testagens do comércio, prevista para amanhã, sexta-feira, foi prorrogado para a próxima terça-feira, essa primeira metade dos laudos de Covid-19, e o segundo prazo fica mantido para o dia 18 de junho, na sexta-feira da semana que vem. Essa audiência já havia sido discutida alguns dias atrás com o Ministério Público e também a Prefeitura de Cachoeira do Sul, porque o MP alegava, através da promotora Débora Becker,
que a Prefeitura não apresentou um plano mais completo de fiscalização e, principalmente, se essa testagem no comércio iria coibir o avanço do coronavírus aqui no município de Cachoeira do Sul. Hoje pela manhã eu conversei com o procurador jurídico da Prefeitura, Hélio Garcia, e ele comentou que Prefeitura e Ministério Público, através da Justiça, chegaram ao denominador comum diante da questão do Decreto 5354 e agora ajustado para o Decreto 55. Vamos acompanhar o que falou o procurador. Então a gente fez um cenário por completo ao juiz, que também é um grande conhecedor da matéria, especialmente jurídica, e encontramos um denominador, então, que ficasse dentro dos parâmetros que entendemos razoáveis para o enfrentamento à pandemia, sem sangrar o sistema econômico da cidade. Também foi feito alguns regramentos com relação a prazo, outras questões legais que a legislação, a gente debatendo sobre a legislação também, entendemos que era plausível ter no decreto e conseguimos assim chegar a um denominador satisfatório, eficaz para a gente enfrentar esse cenário atual de Cachoeira do Sul, que hoje, o que nos leva a crer que está no caminho certo, ele está estabilizado de uma forma realmente ruim, mas está estabilizado. Quando a gente vê uma estabilização já de experiência de outras questões, a tendência é que haja uma descendente. Então, acho que a gente está no caminho certo. Bom, aí está, portanto, Hélio Garcia, né, procurador jurídico aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul, corroborando, né, com as informações que o Bernardo está trazendo para a gente, falando sobre a obrigatoriedade da testagem. Bom, sobre a fiscalização, a Prefeitura ela promete apertar o cerco, né, para quem estiver infectado e não cumprir o isolamento, inclusive com a participação da Brigada Militar. É isso mesmo, Bernardo? Sim, Daniel, exatamente. A Brigada Militar vai ser uma parceira da Prefeitura. Nesta semana, o procurador Hélio Garcia revelou que teve uma reunião juntamente com a Defesa Civil, representantes dessa fiscalização e também a Brigada Militar. A Prefeitura ela tem à disposição uma viatura da Brigada Militar que vai ser acionada caso algum fiscal identifique esse elemento positivado ou pelo menos com uma suspeita de coronavírus circulando no município. A Prefeitura, a fiscalização no caso, faz essa ligação, esse chamamento até a Brigada Militar e ela acaba autuando em flagrante essa pessoa que não está cumprindo o isolamento social diante do coronavírus. Essa é a principal questão, Daniel. A Prefeitura luta para manter essas pessoas em isolamento. A testagem no comércio é muito relacionada a essa fiscalização das pessoas positivadas, por isso que foi feita uma força-tarefa da Prefeitura, juntamente com a fiscalização, para coibir essas pessoas de circularem na cidade aqui de Cachoeira do Sul diante da situação atual. O governo do estado ontem mesmo fez um novo alerta a Cachoeira do Sul e acompanha muito de perto essa questão da contaminação aqui no município, e a Prefeitura ela não quer, digamos assim, que o estado entre na jogada e assuma as rédeas, digamos assim, da questão do coronavírus aqui em Cachoeira do Sul. Foi isso que o procurador Hélio Garcia comentou conosco. Ele detalha essa questão do apoio da Brigada Militar no controle do coronavírus aqui na cidade. O caminho que adotamos é o caminho certo: tirar de circulação o vírus com os positivados e a sua devida fiscalização. Então, essa situação que a promotora nos pediu muito na primeira audiência, a gente apresentou então um plano de fiscalização bem robusto e eficaz, que vai começar a agir 24 horas após a entrega dos formulários pelos laboratórios, farmácias, dos positivados, e em 24 horas a gente vai alcançar essa pessoa. Essa é a meta, que a gente consiga em 24 horas tirar de circulação esse positivado. Se os fiscais da Prefeitura encontrarem a pessoa que deveria estar em isolamento domiciliar e ela não estiver no seu devido local, imediatamente é para ser acionada a Brigada Militar para que faça o flagrante dessa pessoa. Que a gente procure ela para verificar onde é que ela está, porque se ela está contaminada pelo vírus, ela não pode estar disseminando isso na sociedade. É justamente isso que a gente não quer que aconteça. É um plano ousado, né, da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul, justamente para
conter a propagação do coronavírus e, ao mesmo tempo, manter as atividades presenciais em funcionamento. Bom, uma pergunta agora importante aqui para o Bernardo e certamente é o questionamento de muitos empresários, de muitos funcionários do comércio. E a gente cita aqui o comércio, né, mas de diferentes segmentos que têm as suas atividades presenciais. Tem agora esse novo prazo, né, para testagem, que vai até o dia 15 para a entrega dos primeiros 50% dos laudos dos funcionários. Agora, Bernardo, quando a fiscalização chegar ali em determinado estabelecimento, daqui a pouco esse teste não foi feito, não foi apresentado ao DVS, o que acontece? Multa? Exatamente, Daniel. Eu fiz esse questionamento ao procurador Hélio Garcia e ele foi bem claro que a prefeitura ela não tem mais espaço para notificar essas pessoas, esses estabelecimentos que não estão cumprindo as regras estabelecidas pelo executivo. Então a prefeitura ela vai autuar esses estabelecimentos, vai fazer uma notificação e se esse estabelecimento for reincidente, a multa vai ser ainda mais pesada. Até hoje pela manhã a gente recebeu uma foto de uma empresa de grande porte, o supermercado Tischler, fez a testagem de uma parte dos seus funcionários, até a gente recebeu as fotos, está aparecendo aí na tela. Então, os empresários aqui de Cachoeira do Sul já estão comprando essa ideia de cumprir e, claro, manter a questão do coronavírus controlada aqui em Cachoeira do Sul. Até as palavras do procurador Hélio Garcia é que a prefeitura não quer sangrar o comércio, as atividades econômicas aqui de Cachoeira do Sul, por isso é necessário a manutenção dessa questão relacionada à testagem que agora ganha um novo prazo. Vale destacar também, Daniel, que tem um recorte de 60 dias a partir do dia 18 e no dia 17 de agosto ocorre uma nova reunião e para fazer esse balanço da questão da fiscalização aqui em Cachoeira do Sul, então isso ainda vai ser debatido. Outro assunto importante que você me questionou em outras oportunidades, a questão da testagem da repartição pública, dos funcionários, servidores, enfim, todos aqueles que fazem parte do andamento da prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. O procurador, melhor dizendo, Hélio Garcia, falou sobre essa questão e disse que ainda esta semana, pelo menos uma parte desses servidores vão estar sendo testados aqui em Cachoeira do Sul. Eles têm a ciência dessa conscientização e, claro, a repartição pública tem uma gama muito grande de funcionários e essa testagem vai acontecer. Vamos acompanhar o que ele falou. Ele vai ser autuado, vai ser notificado e também vai ser aplicada uma penalidade para ele, de acordo com o que tem o Código de Posturas da municipalidade. Então, a gente justamente estendeu esse prazo até o dia 15 para que não ocorra nenhuma dessas situações. É isso que a gente pede ao setor econômico de Cachoeira, ao comércio e às empresas, que a gente conseguiu flexibilizar um pouco dessa data, justamente pensando naquelas pessoas, naquelas empresas que ainda não conseguiram cumprir essa meta. A gente já tem adquirido 1.500 testes já para o setor, para os servidores públicos do município. Está chegando uma gama de testes do Estado também, que a gente foi sinalizado, e nós já estamos finalizando, estamos acho que só aguardando a chegada de outra quantidade elevada de testes também, para a gente imediatamente começar no servidor público. Dentro desse prazo também a gente pretende cumprir a questão do servidor público. Então, provavelmente, ainda essa semana a gente consiga fazer uma parte dos servidores públicos ou mais tardar no início da semana que vem. Está aí, Daniel, então, o procurador Hélio Garcia falando sobre essas novidades do Decreto 55. E outra novidade, Daniel, é sobre a questão de quem já contraiu o vírus e de quem já recebeu as aplicações das doses das vacinas. Essa questão da testagem, ela era obrigatória para essas pessoas que já contraíram o vírus e que já receberam a vacina, e agora no Decreto 55 isso foi retirado. Então você que já contraiu o coronavírus ou que já recebeu alguma aplicação das doses da vacina não precisa entrar nessa gama, nessa testagem em massa estabelecida pela Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. São algumas novidades. O decreto está disponível no site do NT Sul
e também no site da Prefeitura com todos os detalhes, principalmente a questão do funcionamento dos estabelecimentos noturnos aqui em Cachoeira do Sul, que a grande maioria permanece no formato teleentrega, Daniel. Essas são as novidades. Podemos dizer que Prefeitura, Ministério Público, através da Justiça, chegaram a um consenso na questão da testagem em massa aqui em Cachoeira do Sul para manter o comércio aberto. Perfeito. Obrigado, Bernardo, pelas informações, né? Eu acho que esse é um momento importante aqui para o município. Muitos empresários protestaram, não é? E com razão, pela dificuldade de terem que ficar com seus estabelecimentos fechados. Tem a possibilidade agora de todos funcionarem, vamos dizer, normalmente, né, mas com todos os cuidados. A Prefeitura foi sensível nesse sentido, com toda essa supervisão por parte do governo do Estado. Agora cabe, né, aos trabalhadores, né, aqueles que estão trabalhando presencialmente, aos donos de estabelecimentos, aos gerentes, aos gestores de maneira geral, fazerem a parte que lhe é cabida de fazer a testagem, de cuidar dos seus funcionários, para cuidar de todos aqueles que mantêm ali relacionamentos ao longo do dia, os seus clientes, os seus fornecedores. Bernardo, muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. Tá certo, Daniel, obrigado e até uma próxima. Valeu. Bom, eu já quero fazer um convite para você que está nos acompanhando aí na hora do almoço. Você já fez aí a sua testagem? Os seus colegas de trabalho já foram testados? Tem foto disso? Mande pra gente, conte pra gente, compartilhe. Nós aqui na TV Cachoeira, né, nossa equipe de produção do NT Sul já fez a testagem na semana passada, deu tudo certo. Agora há pouquinho a gente viu aí as fotos também dos funcionários da rede de supermercados Tischler, né, que é aqui de Cachoeira do Sul. Todos eles também com as suas testagens já feitas, que é um momento importante de fazer um diagnóstico de todas as pessoas que estão aí, portanto, trabalhando presencialmente. Se você tem uma foto, mande pra gente aqui, queremos mostrar daqui a pouquinho. Nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 51997697129. Gente, o Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul acatou a recomendação do Grupo de Trabalho de Saúde e emitiu um novo alerta para a região Covid de Bagé, pelo Sistema de Indicadores de Risco 3As. Também foi decidido manter o alerta para 13 áreas e emitir um aviso para outras 5 regiões. A região de Bagé tem 48 horas a partir da notificação para apresentar um plano de ação. A partir do envio, as medidas podem ser adotadas imediatamente, sem necessidade de esperar um aval. As equipes do governo fazem uma avaliação do plano e, caso necessário, entram em contato com a região para sugerir novas ações. Nós vamos ver agora aqui na tela quais são essas regiões que estão com alerta e quais estão com aviso. Então vamos ver aqui, regiões com alerta. A região de Bagé, que a gente acabou de citar, né? Que tem aí, portanto, esse novo alerta em função da questão do coronavírus. Cachoeira do Sul também segue em alerta por conta disso. Cachoeira do Sul é a região 27. Inclusive ontem nós destacamos aqui, já está lá no site do NT Sul também, que num primeiro momento a opinião do governo do estado, dessa comissão, né, do governo do estado, é que as medidas aqui em Cachoeira do Sul seriam insuficientes. Mas é importante destacar que há um delay, né, entre a avaliação do governo do estado e as regras que vão sendo adotadas pelos municípios. Então Cachoeira do Sul está aqui, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana, as regiões com alerta, né, no sistema 3As do governo do estado. Nós temos uma outra tela que são as regiões com aviso, que receberam novos avisos por parte do governo do estado devido à circulação da Covid-19, a circulação do coronavírus, né? Canoas recebeu um novo aviso, Guaíba, Lajeado, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Uruguaiana são as regiões com aviso em função do coronavírus, né? De maneira geral, todo o estado do Rio Grande do Sul ainda com risco, né? Várias regiões com problemas, a região central aqui do estado, especialmente a região de Cachoeira do Sul, com a forte circulação do coronavírus, e todo cuidado é pouco ainda neste momento. Bom, a gente fala agora de um assunto que mobilizou dezenas de pessoas aqui em Cachoeira do Sul. Depois do incêndio do carro de lanches Pitbull, amigos fizeram uma força-tarefa para reativar a cozinha de outro estabelecimento comercial do empresário Luciano Deporte, para ele poder voltar ativa. A repórter Gabriela Belo conta direitinho essa história.
Lá do outro lado da rua, na Praça Honorato de Souza Santos, ficava o carro lanche, o Pitbull Lanches. Agora tem só uma placa indicando que eles estão atendendo no Casarão Pub. Vocês devem recordar do incêndio que tomou parte da estrutura. Por isso eu estou aqui no pátio do Casarão Pub, local que estava fechado por conta da pandemia. Mas agora a equipe está se reinventando, né, para retomar as atividades. O Luciano está ali na entrada desse local, que agora está com os funcionários, os colaboradores, com o funcionamento a pleno, né, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Já tinha o casarão pronto aqui, né? A gente pegou e parou de trabalhar por causa da pandemia aqui e aí estava só com o dog. Aí como deu esse problema, a gente remontou tudo aqui aí para poder atender o nosso cliente aqui, para não deixar de atender eles. O incêndio aconteceu na manhã de segunda-feira, a gente inclusive noticiou isso e o Luciano estava contando que já na tarde de terça-feira uma equipe, uma força-tarefa se mobilizou para fazer com que esse local fosse limpo e vocês conseguissem retomar as atividades, retomar o trabalho já na terça-feira. Sim, daí a gente chegou aqui 9 horas, 9 e pouca, começou o incêndio, já era 10 horas, tinha mais umas 50 pessoas ajudando, um monte aqui no casarão aqui para limpar e organizar tudo, né? Que nós estávamos sem luz, sem rede de gás, sem nada, estava tudo desmontado, né? E aí veio o pessoal para fazer faxina, limpeza, e outra turma ficou lá limpando, tirando os escombros lá e deixando tudo preparado, né? A praça tá limpa, né? Tá limpa. O carro tá aqui no pátio do casarão, já com orçamento, porque foi um prejuízo aí que ultrapassou os 100 mil reais. Sim, 107 mil a gente comprou o carro lá em Braço Norte, Santa Catarina, 3 anos, o carro era novo, né? E aí agora a gente vai ter que tentar refazer ele de novo. Para isso, Luciano, para conseguir refazer o carro, retomar com o atendimento do Pitbull lá na praça, vocês precisam que a comunidade continue comprando os lanches de vocês. Sim, é o nosso apelo hoje, que muita gente se propôs a nos ajudar, né? Então, o que a gente pede para o pessoal é que continue comprando a gente, que venha aqui no casarão, que a gente está aqui trabalhando, vão atender da mesma forma, e o pessoal que estava lá, com o mesmo carinho e dedicação, e que vão ser atendidos de igual para melhor. Quando ocorreu o incêndio e foi noticiado que o carro tinha, né, prejuízo aí na casa dos 100 mil, muitos falaram sobre a questão de um seguro, que isso, no caso, que tu iria estar acionando esse seguro para recuperar esse valor. Mentira, Luciano. A gente não tinha seguro lá, até eu ouvi falar que não tem como fazer seguro para carro-lanche e coisa assim na praça, né? E daí a gente não tinha seguro, a gente vai ter que refazer tudo com nossos recursos mesmo. E então o que a gente pede para o pessoal não deixar de comprar da gente e cada vez comprar mais para nos ajudar a se reerguer de novo. E o que causou o incêndio? Foi um curto-circuito na fritadeira, né? Que daí ela ficou ligada e aí ela queimou a gordura e pegou fogo daí e aí se alastrou. Poucos minutos antes de vocês abrirem, né? De chegar para o início do expediente. A gente chega, eu e um funcionário, a gente chega às 9h30 para abrir, né? Começar às 10 horas. E aí, 9h15, o pessoal já começou a ligar para a gente, todo o pessoal, para dizer que estava pegando fogo. Veio o pessoal do camelô ali, tirou os gases ali que fica na rua, pegaram e arrancaram fora ali, botaram para longe para não ter perigo da explosão, né? E todo mundo começou a ajudar daí, e ligar e avisar. Daí a gente chegou aqui e já estavam os bombeiros que chegaram junto com nós. E aí foi 10 minutinhos, já consumiu quase tudo. Infelizmente, mesmo com toda a placa, todos os recados aí, o Luciano divulgando também o fato dele estar atendendo aqui no casarão, ele diz que caiu o movimento. Muitas pessoas têm aí a resistência pelo espaço, acham que o custo é mais alto. E aí, Luciano, os preços praticados continuam sendo os mesmos? Sim, as mesmas coisas, mesmos produtos, mesmos valores. E assim, o pessoal é lanche de rua, daí eles chegam, pegam um lanche e saem para comer, mas eles podem chegar aqui que vai ser o mesmo atendimento, o valor igual, não tem diferença, não vai mudar nada e a qualidade sempre é a mesma, isso aí. Os horários que estão um pouco mais restritos por conta do decreto em vigor. Isso, a gente pode atender presencial até às 8, né, até às 20 horas, daí a gente vai abrir às 10 da manhã, com atendimento até às 20 horas presencial, a gente tem mesa, tem banheiro, tem tudo aqui direitinho, e depois somente teleentrega, até mudar o decreto, né. Tem espaço externo também, as mesmas mesinhas, no mesmo sistema aqui na praça, só que aqui do outro lado da rua. Isso. Agora sábado tem o Dia dos Namorados também, o pessoal trazer os seus pares para aproveitar e
pode vir ao meio-dia fazer o lanche que vai estar aqui aberto e à noite até às 8 só, depois teleentrega daí. Tá bem, então, Luciano, muito obrigada por todas as informações e desejamos aí muita força, muita luta nesse momento, muita dedicação e trabalho, né, que vai ser necessário para conseguir se reerguer. Sim, muito obrigado. Tá, Daniel, levamos aí a informação sobre a questão da lancheria do Pitbull, que acabou, né, tendo incêndio aí na última segunda-feira aqui em Cachoeira do Sul, e eu conversando com o Luciano, ele que está aqui do outro lado da rua, atendendo e tentando, né, se reerguer com esse prejuízo que ultrapassa os R$100 mil. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações, não é? E a gente deseja também boa sorte aí para o Luciano, que logo ele possa se reerguer, né? Bem como toda a sua família, o seu negócio, seus funcionários, imprevistos que acontecem na vida, né? Bom, o assunto agora é o nosso bolso. Uma pessoa que receba mensalmente um salário mínimo, hoje em R$ 1.100, provavelmente vai dizer que esse dinheiro é pouco para suprir as necessidades básicas do dia a dia, não é verdade? O DIEESE fez um levantamento que leva em conta a variação dos gastos com alimentação e que projeta qual seria o salário mínimo ideal para o brasileiro. Você que está em casa aí tem um chute? Quanto seria? R$ 2.000? R$ 3.000? Nada disso. Segundo essa pesquisa do DIEESE, o salário mínimo do brasileiro, para uma família de 4 pessoas, deveria ser de R$ 5.350. Desde 1º de janeiro, o salário mínimo vigente no Brasil é de R$ 1.100, com ganho de R$ 36,67 por dia trabalhado. Uma remuneração bem aquém do ganho ideal para o sustento básico de uma família, conforme sustenta a pesquisa mensal realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O estudo calcula que, para o trabalhador assalariado, depois do desconto obrigatório de 7,5% para o INSS, somente com alimentação será gasto mais da metade do salário, em média 54,84%. O que sobra é insuficiente para cobrir as demais despesas. Das 17 cidades pesquisadas pelo DIEESE entre os meses de abril e maio, 14 apresentaram aumento no valor médio da cesta básica de alimentos. Porto Alegre teve o valor mais alto, R$ 636,96. E foi a partir deste valor que o DIEESE chegou a R$ 5.351,11 como salário mínimo ideal para o sustento de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. O economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank, não concorda plenamente com a metodologia utilizada pelo DIEESE para chegar à projeção do salário ideal de em torno de R$ 5.300, mas admite que ela serve como parâmetro para contextualizar as dificuldades de momento vivenciadas pelo mercado e pelos trabalhadores. Apesar de eu ter uma visão um pouco crítica com relação à forma como o salário mínimo do DIEESE é construído, não resta dúvidas de que atualmente nós estamos observando, sim, uma deterioração significativa do poder de compra dos consumidores, do poder de compra da moeda, e que tem sido puxado principalmente pelo comportamento dos combustíveis e que ganhou também um aliado mais recentemente, que é a energia elétrica, em função de toda essa dificuldade que nós estamos tendo recentemente nos reservatórios. Então, é algo sim a se observar. Nós temos uma deterioração ainda muito forte no mercado de trabalho, ou seja, o nível de ocupação, tanto no mercado de trabalho formal quanto informal, ainda está bem mais baixo do que antes da pandemia. E, sem sombra de dúvidas, essa combinação entre desemprego elevado e preços em elevação é bastante nociva para a capacidade de consumo das famílias. Esse é um valor que serve apenas como um balizador, como uma referência. Se todos os trabalhadores ganhassem R$ 5.300, nós simplesmente não teríamos produção. Até o próprio DIEESE calcula que esse é o salário para sustentar uma família como um todo, ou seja, um provedor, o seu cônjuge e mais 2 filhos. Então, na realidade, a gente precisa ponderar isso. Mas, de novo, não tenho dúvidas de que nós temos sim um salário que acaba sendo insuficiente dentro de toda essa questão relativa à nossa
baixa renda, que é uma realidade aqui dentro do Brasil, principalmente porque nós temos uma produtividade que é muito baixa, nós produzimos muito pouco por trabalhador, e é por isso que o poder de compra desses salários acaba sendo tão baixo. É por isso também que nós ficamos tão suscetíveis a esses choques que acontecem lá de fora e que acabam reverberando sobre a nossa economia. Então, é uma questão que somente com uma política benéfica, uma política que acabe servindo para valorizar o emprego, para valorizar a renda, que vai realmente nos colocar num outro patamar de crescimento. E se parte da população tem dificuldades para viver somente com o salário mínimo de R$ 1.100, outro tanto sobrevive com bem menos. Com dados de até setembro de 2020, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, revela que 1/3 da população brasileira tem renda mensal inferior a um salário mínimo. Situações e condições diversas que justificam o anseio dos trabalhadores em ter um salário mínimo mais elevado. Seria melhor mais de R$ 1.100, né? É pouco. Não, uma pessoa que paga aluguel, água, luz, hoje em dia a internet, né? As crianças têm que ter aula online, então geralmente tem que ter uma internet em casa. Mas mercado, farmácia, não cobre. Esse salário ele é muito reduzido para a situação de inflação que a alimentação, principalmente, afetou muitas famílias mais pobres. O gás, outro exemplo clássico, né? E as coisas aumentaram muito e a defasagem do salário mínimo é grande. O salário a gente sempre quer que seja maior, né? Sempre, quanto maior, melhor. Quanto mais se tem, mais se gasta. Quanto tu acha mais ou menos que seria o salário, deveria ser o salário mínimo ideal? Mínimo uns 1.500. O gás está R$100, 1 quilo de feijão é R$8, então com certeza não é viável para que consiga uma família sobreviver. Portanto, o pai de família, a mãe de família tem que fazer verdadeiros milagres, né, para fazer o dinheirinho chegar certinho até o fim do mês. Para muitas famílias isso não acontece, né? Infelizmente, sobra mês e falta salário, como a gente viu aí na reportagem. E você, o que você tem a nos dizer sobre isso? O que pesa mais sobre as suas finanças, sobre o orçamento da sua família? Participe com a gente, mande a sua mensagem para o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa live nessa rede social. A Noeli Leal está dizendo aqui o seguinte: está cada vez mais caro para viver decentemente, os preços estão mais altos a cada dia. A Noeli está nos acompanhando em Parobé, né, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Noeli, pela sua participação, pela sua opinião também sobre este tema. A Ana Araújo também está interagindo com a gente aqui. Boa tarde para você, Ana. Muito obrigado pela participação aqui no Telejornal NT Sul. A Jurema Maria está fazendo aqui um pedido que é de utilidade pública, mas a gente coloca no ar aqui para ajudar a esta família. Gostaria de pedir uma ajuda. Minha filha Cirlei Dayana Brasil Jaime perdeu a carteira com todos os documentos no Mercado Max, terça, às 5 horas. Quem encontrar terá recompensa, ela diz aqui. Então, se eventualmente alguém encontrar essa documentação ou essa carteira, né, que é de Cirlei Dayana Brasil Jaime, pode entrar em contato com a gente também aqui na TV Cachoeira, pode ser pelo nosso Facebook e a gente faz contato com esta família, tá bem? Estamos torcendo aí por você, tá bom, Jurema? Quem mais? O Jonilson. O Jonilson está nos acompanhando diretamente de Belém do Pará. Obrigado, Jonilson, pela sua participação. Boa quinta-feira aí para você, para os nossos amigos no norte do Brasil. Quem mais? O Daniel Moraes está fazendo aqui uma reivindicação. Aliás, a reivindicação do Daniel certamente é a reivindicação de muitos cachoeirenses, pelo que a gente acompanha aqui na produção de notícias no município, né? Ele diz aqui sobre a questão de terreno, ele precisa de um terreno. Estou à espera de um terreno da prefeitura para fazer uma casinha. Já faz 4 ou 5 anos e até hoje estão me enrolando, diz ele aqui. Tem tanta gente que está ganhando e vendendo. Não tenho como mais pagar o aluguel. O jeito é fazer uma barraca na beira da rua e colocar a família lá. Por favor, alguém me ajude, apela aqui o Daniel Moraes, né? E a gente sabe que são centenas de famílias cachoeirenses que vivem em áreas de preservação, não é, com as casas que estão, vamos dizer assim, em áreas que são irregulares. Então há uma defasagem habitacional muito grande e a gente pode retomar, inclusive, esse tema aí nos próximos dias. Daniel, estamos torcendo aí também por você e agradecemos por esse contato aqui feito com a gente.
Nós vamos para a tela agora, vamos ver aqui pelo menos um recadinho, é o da Sinara pelo nosso WhatsApp, que é o 51997697129, tá aí o número para você participar pelo WhatsApp. Está certo isso, tem que multar. Se estão doentes, que fiquem em casa, se recuperando e evitando de circular o vírus mais e mais, diz a Sinara, comentando sobre essa fiscalização que a Prefeitura de Cachoeira do Sul está fazendo àqueles pacientes que positivaram para a Covid-19 e que precisam ficar em isolamento. Daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores e internautas. No próximo bloco, Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul vai oferecer a vacina pneumocócica conjugada 13, a Pneumo 13. E ainda, governo do Rio Grande do Sul anuncia asfaltamento na ERS 403 e recuperação da VRS 809. As obras fazem parte do programa Avançar. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homerich fala sobre as ações para tratamento de transtornos em crianças e prevenção ao suicídio. É logo depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já já. O NT Sul já está de volta ao vivo e a gente fala agora do tempo, que tem temperaturas amenas hoje em Cachoeira do Sul. Mas vai esfriar, viu? Vamos ver como vai ser isso agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul ainda pode ter chuva. A umidade relativa do ar está bastante elevada, variando de 51% a mais de 90%, e o sol dificilmente vai aparecer hoje. Mínima 15 graus, máxima 19. Sexta-feira vai ter sol entre nuvens e é o dia em que uma massa de ar seco e frio deve ingressar no Rio Grande do Sul, então as temperaturas começam a cair. Mínima 9 graus, máxima 15. Sábado deve ser o dia mais frio da semana, com sol, algumas nuvens e temperaturas bem baixinhas. A mínima deve ficar em 5 graus em Cachoeira do Sul e a máxima pode chegar aos 17. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta. O tempo volta a ficar instável, com chuva em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Após uma trégua de poucas horas, quando o sol apareceu, as áreas de instabilidade voltam a ingressar pelo noroeste e norte. De acordo com a Metsul Meteorologia, há chance de chuva forte com trovoadas. Também há risco de granizo isolado. A instabilidade predomina nas metades norte e leste. A temperatura varia pouco. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 21. Em Passo Fundo, na região norte, 17. Na região central, em Santa Maria, 18 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 19 graus. O Instituto Rio Grandense do Arroz finalizou o levantamento dos dados da safra 2020-2021. E como já era esperado, o destaque ficou por conta da produtividade média do estado, que bateu o recorde, 9 mil quilos por hectare. A maior produtividade até então era da safra 2019-2020, com 8.400 quilos por hectare. A fronteira oeste apresentou a maior produtividade. Em todo o estado foram colhidas 8.523.429 toneladas, a quarta maior produção da história. Para a gente ter um comparativo, as outras 3 maiores produções foram em áreas acima de 1 milhão de hectares. Já desse ano foi colhida em 946 mil hectares. E nós vamos agora para mais um bloco de interatividade. Vamos ver aqui os recadinhos dos nossos telespectadores, dos internautas. Como eu sempre destaco, você tem vez, tem voz aqui no Telejornal NT Sul e é muito bom ouvir você. Vamos aqui para a nossa telinha, vamos ver os recados que chegam pelo WhatsApp. O Marcelo Otaran mandando a sua mensagem. Os bueiros e tubulações da rua Bela Vista, no bairro Ponte Verde, estão entupidos e a rua está quase intransitável. Já fizemos várias solicitações na Secretaria de Obras e nada é feito. Marcelo mandou foto aí dessa situação, né? Olha aí, tem um valetão, um valão aí no meio da rua, né? Causando dificuldades, e aqui essa situação que ele relata. A areia entrou completamente para esse bueiro aí e, portanto, a água não tem mais por onde escoar. Alô, Secretaria de Obras, a manutenção precisa ser feita. A Regina também interage com a gente. O poste na frente da minha casa, na Rua 4, Habitar Brasil, está quase caindo. Já liguei para a RGE, eles vieram, mas não fizeram nada. Estou com medo de cair e acontecer um estrago. Tem criança pequena. E a Regina mandou foto
aí desse poste, né, que está aí, balança, mas não cai, né, Regina? Portanto, a RGE precisa fazer essa manutenção, precisa fazer a troca desse poste, né, porque a gente está chegando agora na época de inverno, de muitas chuvas, eventualmente vendavais também, e o risco termina sendo potencializado nesses momentos, nesse período das estações do ano, né? Quem mais? A Carla Souza também está participando com a gente aqui, de Cachoeira do Sul. Ela está falando sobre a situação difícil, a questão econômica, o salário que, conforme o DIEESE, que a gente mostrou aqui em reportagem, deveria ser aí de R$ 5.300 aproximadamente para uma família de 4 pessoas. E ela diz aqui o seguinte: eu não ganho um salário, é difícil se manter com 3 filhos, tudo caro, um absurdo os preços. Obrigado, Carla, pela sua participação, pelo seu relato, né? A gente sabe que muitas pessoas têm sentido na pele, né, a dificuldade do aperto, de ter que conviver com salários bastante pequenos ou com auxílios do governo federal. A Marlene Aires também está interagindo com a gente aqui. Realmente é muito difícil 2 idosos se manterem com um salário. Com água, luz e medicamentos cada vez mais caros, o que sobra para alimentação é muito triste, diz aqui a Marlene Aires, né? Inclusive, essa questão da alimentação, a alimentação especificamente, tem pesado cada vez mais sobre o orçamento das famílias. Inclusive, ontem a gente teve aí mais uma prévia, né? mais informações sobre o IPCA, que vem crescendo mês após mês e tem aí esse peso, portanto, da alimentação, né? Infelizmente. Bom, vai participando, vai mandando seu recado para a gente. É bom ter você com seu olhar atento, participando e fazendo o Telejornal NT Sul juntamente com a gente aqui. A Secretaria Municipal da Saúde vai oferecer a vacina pneumocócica conjugada 13, a Pneumo 13. A imunização é só para pacientes que tenham indicação para receber essa vacina. A Pneumo 13 protege contra 13 tipos de pneumonias bacterianas. Quem se enquadrar em um dos grupos beneficiados deve ir até a unidade de saúde mais próxima e fazer a solicitação. Essas pessoas vão ser imunizadas posteriormente quando as doses forem entregues ao município. É preciso portar uma solicitação médica e documentos comprobatórios. O prazo encerra no dia 30 de agosto. Gente, Cachoeira do Sul tem buscado formas de alcançar a população com atendimento à saúde mental. E um dos focos é evitar uma tragédia dolorosa, o suicídio. No quadro Dia de Terapia dessa semana, Lisiane Homerich fala sobre esse tema. Olá, pessoal! Hoje, no dia de terapia, né, eu gostaria de falar 2 coisas, uma boa e uma ruim. Em primeiro lugar, vou falar sobre as coisas boas, né? Já devo ter falado em algum programa para vocês que hoje eu sou a coordenadora do CAPS, né? Coordenadora da saúde mental aqui do nosso município, né? Então isso me orgulha e me honra muito, porque é a oportunidade que a gente tem de cada vez mais trabalhar em prol das outras pessoas, em prol do outro, né? Mas é um momento muito bom para nós, enquanto saúde mental, porque nós tivemos acesso a vários projetos agora que vão beneficiar o município de Cachoeira do Sul. Um deles que a gente vem batalhando há 10 anos, mais ou menos, é o CAPS infantil. O CAPS infantil ele é de suma importância porque os profissionais que atendem adultos, eles não atendem necessariamente crianças, né? A criança, ela tem uma realidade diferente, uma realidade neurológica e psiquiátrica, uma realidade mental bem diversa da realidade do adulto. E nós estávamos dando conta, dentro do CAPS, das crianças. Só que na nossa cidade, o número de crianças com transtorno mental, né, ou com começo de transtorno mental, ou com algum tipo de problema neurológico, né, enfim, ele tem crescido muito, muito ao ponto de nós assim, não conseguirmos dar conta e muitas vezes ter que passar para médicos de outra cidade, né, enfim, para atendimentos em outra cidade. Então, esse CAPS infantil, ele já passou no Ministério da Saúde. Então, Cachoeira já foi habilitada ao CAPS infantil. Ele vai contar com profissionais variados, psicólogos, assistentes sociais, técnicos em educação e principalmente médico psiquiatra, né? Eventualmente neurologista, tudo para poder atender a criança, visando sempre atender o problema, o transtorno mental na sua base enquanto criança, para evitar de chegar um adolescente e um adulto problemático.
Também, né, já passamos pelo Ministério da Saúde o projeto chamado A Mente, que é uma ligação da atenção básica, daquele postinho que grande maioria frequenta, né, as unidades de saúde e os postos básicos de atendimento, ao serviço especializado. Então, neste elo, nós teremos também psicólogos, teremos médico psiquiatra, teremos também assistência social, mas um ponto de trabalho que vai ser extremamente benéfico para a nossa cidade. Também o projeto do autismo, né, onde nós teremos toda uma estrutura para atender a criança autista, que isso é assim, ó, de suma importância. E neste meio tempo agora nós estamos habilitando, regularizando o CAPS álcool e drogas. Mas eu estou falando isso fundamentalmente por um motivo. Se vocês estão acompanhando os noticiários, né, vocês devem estar acompanhando o quanto as pessoas jovens estão cometendo suicídio na nossa cidade. Pessoas que a gente vê que frequentam as redes sociais, que poderiam nos procurar para pedir ajuda e não fazem isso. Então a gente já sentou, já estamos assim pensando num projeto, num grupo de estudo, para saber o que leva as pessoas a se sentirem desesperadas ao ponto de tirar a vida, mas não se sentirem encorajadas de buscar um atendimento que é de portas abertas. Porque quanta coisa tu pode ser evitado quando tu chega para uma pessoa e diz assim, ó, me ajuda, porque eu estou com vontade de tirar minha própria vida. Todo mundo vai ajudar, o nosso trabalho é para isso. Nós estamos com os serviços abertos, né? E agora com mais 4 projetos em andamento, com muito mais profissionais disponíveis, né, para poder ajudar. Então eu acho hoje assim, ó, que a gente precisa novamente falar sobre suicídio, que não é só no Setembro Amarelo, mas todos os dias. A gente precisa olhar o outro, a gente precisa chamar a atenção para esse tema. Eu peço que vocês assim, ó, usem os serviços de atenção psicossocial. Se vocês conhecem pessoas que estão precisando de ajuda, nos recomendem, né? A gente sempre vai estar lá de portas abertas, que esse é o lema do nosso serviço, para receber vocês, para acolher e para escutar. A partir do momento que a gente acolhe e escuta, eu tenho certeza que aquela pessoa que tinha uma intenção diferente, ela pode mudar de ideia em apenas um instante, em apenas um atendimento. Até a próxima, pessoal. Gente, o Carrefour fechou um acordo para pagar 120 milhões de reais em multas pelo caso que resultou na morte de João Alberto Freitas, em novembro passado. João foi espancado até a morte por seguranças de uma das lojas do hipermercado em Porto Alegre. Os 120 milhões de reais vão ser convertidos em investimentos em ações contra o racismo e também em reparações por conta desse episódio. O termo de ajustamento de conduta livra o Carrefour de qualquer ação judicial por responsabilização pelo caso. O governador Eduardo Leite anunciou ontem novos investimentos em obras no Rio Grande do Sul. A ERS 403, que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo, vai receber um novo lote de asfaltamento em ambos os lados. E a VRS 809, na Ferreira, vai ser totalmente recuperada entre a BR 153 e a antiga Olaria. As obras fazem parte do programa Avançar, divulgado em cerimônia no Palácio Piratini. As intervenções na região fazem parte de um plano de desenvolvimento do Estado concentrado em 3 eixos de ações e investimentos: avançar no crescimento, nas pessoas e na sustentabilidade. No evento foram anunciadas todas as operações do programa Avançar em Logística e Mobilidade. Vão ser 5,2 bilhões de reais em 5 anos, 3,9 em concessões e 1,3 bilhão no plano de obras já para 2022. Na apresentação, o governador indicou um investimento de 24,5 milhões de reais na pavimentação de 22 quilômetros da ERS 403, que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo, obra que se arrasta por décadas. A expectativa é finalizar o trecho no final de 2022. Também está prevista uma intervenção na VRS 809, na localidade da Ferreira. Vão ser recuperados 7,5 km de asfalto entre a BR 153
e a antiga olaria. O plano de obras apresentado nesta quarta pelo governo do estado prevê a conclusão de 20 ligações regionais, 28 acessos municipais, 39 projetos, além de conservação e recuperação de rodovias. Leite apresentou em um vídeo as aplicações na região de Cachoeira do Sul. Ligações regionais nesta região funcional 2, 23 milhões de reais da conclusão da ligação entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo, na RS 403, lotes 1 e 2, que já estão sendo pavimentados e que terão reforço de recursos para garantir esta obra por completo. Essa é a nossa meta. Ela vai aparecer em duas regiões, parte dela é na outra região funcional. O próprio movimento com a estrada, com asfaltamento, seria um progresso maior, né? Então, geraria mais um fluxo de veículos, de pessoas passando, né? Com isso, melhorando o movimento para nós. Como eu disse, o outro pedaço de Cachoeira do Sul, Rio Pardo, está aqui previsto no lote 1. A gente já viu parte dessa rodovia numa outra região funcional. O governo gaúcho pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. Apenas em 2020, houve uma redução de 673 milhões de reais na despesa com pessoal e 3 bilhões de reais até o final de 2022 e uma expressiva redução do déficit previdenciário de 2 bilhões de reais anuais. O governador destaca que o estado passa a ser mais conhecido pelas soluções do que pelos problemas. Então, nós vamos apresentar hoje um marco, marquem este dia 9 de junho de 2021, porque é um marco que nós consideramos onde nós possamos escrever a nossa história de uma forma diferente, a qual o Rio Grande do Sul possa ser mais conhecido pelas soluções do que pelos problemas. E nós já somos vistos dessa forma nacionalmente. O Rio Grande do Sul já tem conseguido se apresentar para o país como um estado que enfrenta os seus desafios, que não se resigna diante das dificuldades. Sempre fomos falados como sinônimo da crise, ou pelo menos fomos durante muito tempo falados como sinônimos de crise, e passamos a ser falados e reconhecidos como um estado que dá soluções para os problemas. Boas notícias, portanto, aqui para Cachoeira do Sul, né? E a gente vê que toda a mobilização de deputados, de vereadores, de diferentes matizes político-partidárias, né, em relação à RS 403, estão dando resultado. Tomara que essa pressão continue e que essa rodovia seja finalizada, né, fazendo essa ligação entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Vamos aqui para a tela. O Rivael de Cachoeira do Sul está participando. Ele diz aqui: incrível essa matemática, combustível, gás de cozinha, água, luz, planos de saúde e alimentação. Tudo sobe 2 ou 3 vezes por ano, enquanto o salário mínimo, ainda com brigas de sindicato, aumenta 1 vez ao ano. E as dificuldades, né, conforme a gente trouxe na reportagem com os dados do DIEESE. Muito obrigado a você de casa que interagiu, que participou com a gente aqui. O NT Sul de hoje fica por aqui. Acesse novotempo.com/NTSul para mais notícias de Cachoeira do Sul e também do estado gaúcho. E a gente se vê de novo amanhã aqui na telinha da TV Novo Tempo e também nas redes sociais. É ao meio-dia, eu te espero, viu? Ótima tarde para você, continue ligado na Novo Tempo. Tchau!